Olá, Virginiano, Virginiana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Virgem, referente a dezembro de 2023. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante esta leitura, eu irei analisar 5 casas. Na casa 1, a minha prioridade. Na casa 2, o que está me impedindo de acessar esta prioridade. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar. Na casa 4, as influências externas benéficas sobre mim. E na casa 5, o resultado, um conselho para o mês de dezembro. Após a análise destas 5 casas, eu irei tirar um anjo, um arcanjo, que irá reger energeticamente esta mesa e o mês de dezembro, bem como trarei uma indicação de leitura para você. Lembrando que todas as sextas e sábados, vídeos novos aqui no canal, bem como a partir do último domingo de cada mês, os vídeos referentes aos mensais. Espero que nesta leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você virginiano, um presente para você virginiana. Bem, durante as minhas leituras mensais, eu sempre recomendo que você veja essa leitura ao menos 2 vezes durante o mês de dezembro, para que você compreenda as transformações energéticas. Bem, na casa 1, nós temos a energia do 10 de paus. Na casa 2, o que está me impedindo, de acessar essa energia, nós temos o 5 de ouros. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, modificar, nós temos o 8 de espadas. Na casa 4, são as influências externas benéficas sobre nós, nós temos o arcano maior de número 14, a temperança. E na casa 5, como resultado, como conselho, nós temos a princesa de espadas. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, eu vou utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a você pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para o canal. Gratidão. Se possível, deixe aqui nos comentários o local, a cidade de onde você está assistindo ao vídeo. Sobre a energia do 10 de paus, na casa 1, nós temos a carta da criança. Sobre o 5 de ouros, na casa 2, nós temos o sol. Sobre o 8 de espadas, na casa 3, nós temos o cavaleiro, o mensageiro. Sobre a energia do arcano maior de número 14, nós temos a foice. E sobre a princesa de espadas, nós temos a carta dos pássaros. Gratidão. Bem, virginiano, virginiana, a nossa prioridade, a minha prioridade, para o mês de dezembro, nós temos o 10 de paus, atrelado à energia e à vibração da carta da criança. Há aqui como prioridade a energia dos fardos, o peso sobre os nossos ombros e as responsabilidades. Há necessidade de soltar este peso que há sobre nós. Então vamos entender, porque aqui nós temos as bagagens pesadas, a opressão, onde há outras pessoas dependendo aqui diretamente de nós.
é como se houvesse muito peso sobre os nossos ombros e aqui a gente se sente sobrecarregado, sobrecarregada, incapaz de enfrentar esta pressão. O desafio aqui, a prioridade, é superar os nossos limites. Muitos desses fardos ou dessas responsabilidades foram assumidos por nós por vontade própria. Então, há necessidade aqui, como prioridade, o diálogo e soltar toda essa energia de peso, né, que há sobre os nossos ombros. Nós temos a carta da criança, trazendo um pouco mais de leveza, de felicidade, pede para que a gente foque no nosso eu interior, pede também para que a gente tenha contato com a natureza, coloque os pés no chão e expurgue, né? Deixa aqui de lado essas responsabilidades excessivas sobre nós. Requer aqui o diálogo com as outras pessoas ao qual nós convivemos e principalmente dentro do ambiente de trabalho, para que a gente não traga peso. Então, há necessidade de leveza, né? De focar na nossa criança interior. Na casa 2, o que está me impedindo de soltar toda essa energia que há aqui condensada sobre eu, a relação dos 5 de ouros, a energia de cunho material, porque há uma certa responsabilidade ligada a esta questão. Só que o 5 de ouros é a energia de medo, de desabrigo, de frio, é recusar-se a ajudar as outras pessoas ou pedir ajuda e não receber. É como se houvesse aqui um isolamento ou de uma comunidade, das pessoas que estão atreladas à nossa energia, ou um isolamento espiritual. Então, há esta energia de perda, de falta, né? Ou a falta relacionadas às necessidades de cunho material e financeira. Então, você traz aqui muito peso em teus ombros, principalmente devido à questão material. Então, você acaba arcando muitas responsabilidades para que você possa suprir estas necessidades financeiras. Entretanto, a gente tem que soltar a energia de medo, de escassez ligada a esta questão, onde a gente deve substituir os pensamentos que vêm até o nosso campo mental de forma negativa por pensamentos como eu sou, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, e trazer o aspecto da iluminação no campo mental, porque há aqui uma necessidade de modificar a mente para que a gente possa vibrar sempre positivamente, né? Trazendo luz e brilho ao nosso campo mental, como a própria representação do Sol sobre a energia, tá? Do 5 de ouros. Então, há muita luz, há muito brilho sobre nós, então a gente não deve aqui se preocupar tanto excessivamente com as questões de cunho material e financeira neste mês de dezembro, para a gente ter um pouco mais de leveza. Na casa 3, as coisas que eu preciso mudar, nós temos o 8 de espadas, como se houvesse uma necessidade aqui de olhar para dentro, né, de focar no eu interior. A energia do 8 de espadas é como se nós estivéssemos aqui caído, né, ou em uma armadilha, ou se sentindo aprisionado. Então, nós temos aqui uma energia criada, né, pelo campo mental. Então, essa prisão é criada pela nossa própria mente. São os pensamentos, as palavras que nos aprisionam. E nós aqui precisamos mudar essa frequência, né? Que nós somos incapazes de agir da forma que nós realmente desejamos. Há um processo de estagnação, mas uma estagnação construída a partir dos padrões de pensamentos antigos, como se nós fôssemos aqui uma donzela em apuro que precisa ser sempre resgatada pelas outras pessoas. Mas há necessidade de olhar para dentro, porque nada e nem ninguém irá te tirar dessa situação, a não ser você mesma, você mesmo. Tudo isso aqui é uma construção do aspecto mental. Como a gente constrói
coisas positivas, a gente também constrói coisas negativas. Então, vamos vibrar aqui de forma positiva, porque o mensageiro traz a energia da transformação, do movimento, as coisas acontecendo aqui de uma forma muito rápida, para que a gente saia, né, deste padrão mental. Então, não procure respostas fora, porque todas as respostas elas estão dentro do nosso eu interior. Na casa 4 são as influências externas benéficas sobre nós. Nós temos o arcano maior de número 14, né? Atrelada à energia da foice. Nesse tarô nós temos o arcano maior de número 14 como aspecto da fertilidade. Aqui traz também a influência, né, do signo de Sagitário sobre nós, traz o aspecto da moderação, do equilíbrio, para que a gente possa aqui evitar excessos, olhar para as nossas virtudes, em vez de olhar exclusivamente nos nossos vícios ou defeitos, como se houvesse aqui a necessidade de misturar abordagens diferentes, ser um pouco eclético, trazer fluxo e mediação, porque as influências externas benéficas é a própria concepção desta mediação, mas para que a gente possa criar algo ou alguma coisa aqui maior. É a unificação de forças opostas para que a gente possa criar algo. É como se nós estivéssemos aqui cortando, né, atitudes, comportamentos no eu e entretanto nas outras pessoas que não nos agrega, que não faz com que a gente possa evoluir, crescer. Então há necessidade aqui de rupturas, de cortes com os nossos comportamentos que não nos eleva, bem como pessoas, né? Então, a energia do arcano maior de número 14 traz esse aspecto da mediação e pede aqui como influências externas benéficas mergulhar naquilo que é positivo em nós. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para o meu WhatsApp e eu poderei, né, te orientar através do tarô e do baralho cigano com uma leitura mais específica na sua energia e na sua frequência. Bem, na casa 5 nós temos um resultado, um conselho, e aqui nós temos a princesa de espadas, e atrelada a essa princesa de espadas nós temos a energia dos pássaros. A princesa de espadas traz a energia da genialidade, do inventor, da inventora. É como se nós estivéssemos aqui muito analítico e há necessidade de analisar todos e todos à nossa volta. É o início aqui de buscas intelectuais. Há aqui pensamentos ainda não definidos, né, revoltosos, mas que a gente tem que trazer esse livre pensador. É pegar as nossas ideias, né, e trazer essas ideias para a nossa realidade. Há um processo aqui de materialização. E, ao mesmo tempo, o tarot está dizendo aqui que nós temos que nos libertar de ideias, né, que parecem ser aqui inquestionáveis, ou até mesmo algum tipo de preconceito. Há essa necessidade de soltar essa energia e essa vibração. Entretanto, o tarot está dizendo aqui que nós devemos ter um pouquinho de cuidado com as questões de cunho mental e principalmente com fofocas dentro do ambiente de trabalho. Porque o pássaro também traz, ou os pássaros traz essa energia de disse, me disse. Então tenha um pouco de cuidado com essas pessoas que chegam até você trazendo algum tipo de fofoca em meio aqui às festividades durante o mês de dezembro dentro do ambiente de trabalho, porque isso pode gerar alguns conflitos. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. Bem, eu vou tirar um anjo, um
arcanjo que vai reger energeticamente esta mesa, essa leitura, bem como o mês de dezembro para você. Bem, o arcanjo que vai reger esta leitura é o arcanjo de número 15, o arcanjo Hariel. Vejamos qual é o salmo que rege, né, este anjo, este arcanjo, bem como a mensagem correlacionada ao mesmo. O salmo correspondente ao arcanjo Hariel é o Salmo 93 e a mensagem diz o seguinte: pratique sua religião com pureza. Estude ciências esotéricas. Você poderá se aprofundar nos estudos dos anjos e terapias alternativas. Procure não adiar o que precisa ser feito nas suas atividades. Faça tudo com rapidez. Este anjo o ajudará a encontrar o caminho a seguir. Hariel, arcanjo de número 15, salmo para a conexão com este anjo, com este arcanjo, é o salmo de número 93. Como indicação de leitura, eu trago o livro do Siri Prembaba, Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. Numa leitura anterior, eu falei sobre o livro Amar e Ser Livre, também do mesmo autor. Bem, este livro, como outros livros que eu já apresentei aqui no canal, me trouxeram uma energia de expansão, né? Uma compreensão daquilo que realmente eu busco dentro do meu campo espiritual, dentro dos meus estudos. Então, eu trouxe esse livro porque eu achei importante, porque no momento específico da minha vida, esse texto me ajudou a dar um salto, a compreender algumas questões, tá? O prefácio do livro é do Gianecchini e eu queria ler só um trechinho aqui para você. Ele diz assim: este livro é sobre o propósito. O seu estudo abrange tanta coisa, tem tantas vertentes. Aqui Prembaba põe luz sobre o tema com uma clareza própria de um líder espiritual. Sugere caminhos, práticas e exercícios que pode facilitar os processos e entendimentos. Sabemos que estamos alinhados com o nosso propósito quando encontramos o motivo real para acordarmos e vivermos o dia com alegria. E esse motivo, em última análise, é vivermos o amor. Prem tem me ensinado bastante sobre isso e talvez faça parte do meu propósito dividir meu caminho com vocês. E ele diz assim: tirei aqui, recortei um trecho onde fala sobre a consciência do propósito. Quando eu trago também alguns recortes ou alguns livros aqui para o canal, eu também estou falando um pouco da minha experiência, da minha vivência, né? Parte do meu eu também faz parte daquilo que eu estudo, busco e tento compreender. Ele diz assim: ação e devoção. Ao desenvolvermos nossos dons e talentos, que são nossas habilidades natas, mesmo que elas ainda sejam usadas para realizar os caprichos do ego, nossas ações passam a ser carregadas de uma eficiência ímpar. O resultado das ações que nascem dos nossos dons naturais é sempre carregado de uma beleza e um brilho extra. E quando existe a consciência do propósito maior dessas ações, o resultado é particularmente luminoso, porque elas ganham uma qualidade ainda mais especial. Ter consciência do propósito é saber o seu lugar no mundo, é saber a sua função no plano divino. Você sabe que está onde deve estar. É como a peça de um quebra-cabeça, que ao se encaixar se torna algo maior. E esse encaixe permite que suas ações ganhem essa nova qualidade, a qualidade do serviço ou da doação. O propósito da alma está intimamente relacionado ao serviço. Podemos dizer que serviço e propósito são sinônimos, pois servir significa ser um instrumento para a realização do propósito maior da expansão da consciência. Servir é tornar-se um canal do amor, para fazer o outro crescer, prosperar, ser feliz, para fazer o outro brilhar. Ao ativar o seu propósito, o que significa colocá-lo em movimento,
você se torna uma inspiração para os outros, um canal para a expansão da consciência coletiva. Em outras palavras, serviço é colocar o amor em movimento, ou seja, deixar o amor passar por você para chegar aos outros. Neste livro, ele traz aqui 7 capítulos. Ele vai falar sobre o aspecto do nascimento. Depois ele vai dizer sobre o nosso crescimento, a conexão com as falsas identidades. Depois ele traz a morte do falso eu, que é as crises. Depois a gente faz uma reconexão, que ele chama de renascimento, onde nós voltamos para dentro. Depois ele vai falar sobre essa maturidade espiritual. Ele traz a consciência do propósito, esse pequeno trecho ou fragmento que eu li para você. E depois no capítulo 7 ele traz as chaves, que eles chamam de prática, que são 7 chaves para que a gente possa alinhar, o nosso propósito. E para o Prem Baba, a base desse propósito é o amor, é nos conectar a esta consciência amorosa que há dentro de nós. Então, assim como esse livro me ajudou e tem me ajudado no meu caminhar, espero que você também possa fazer essa leitura. Quem já leu, por favor, deixa aqui nos comentários para que a gente possa estimular mais pessoas a ler. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o acesso ao livro, bem como para o tarô e o baralho cigano que eu utilizo nesta leitura. Desde já, gratidão por você assistir até aqui. Paz e muita luz. Namastê. Beijos no seu coração. Até breve.